Missão Católica. Oferecimento. Grupo Cruzeiro Católico. Retiro espiritual em alto mar. Olá, boa tarde! Sejam todos bem-vindos ao programa Missão Católica. E mais uma semana nós estamos aqui para apresentar o programa e também trazer para vocês algumas informações sobre o trabalho pastoral que é feito aqui na nossa Diocese de Governador Valadares. E a nossa segunda-feira começa de maneira muito especial, com a participação hoje do nosso Bispo Dom Félix, que vai trazer para nós algumas informações sobre o novo Papa, o Papa Leão XIV. Seja bem-vindo, Dom Félix, ao nosso programa. Obrigado, Dani. Eu quero também cumprimentar todos aqueles que estão acompanhando o programa Missão Católica. É uma alegria poder estar aqui. Uma alegria nossa tê-lo conosco neste dia e também trazendo um pouco sobre a nossa igreja. Dom Félix, o novo Papa escolheu chamar Leão XIV. O que esse nome representa na história da igreja e o que o senhor acha que ele quer nos dizer com essa escolha? Olha, esse nome o Papa explicou inclusive ontem. Ele escolheu por causa dos dois Papas Leão. Leão I, Leão Magno, e também o Leão XIII. Que o Leão Magno foi aquele Papa que muito preocupou com a doutrina da igreja e ele combateu as heresias, né? E conseguiu então, e também trabalhou muito para a unidade da igreja. E o Leão XIII, por sua vez, ele trabalhou muito a questão social, que acontecia aquela revolução industrial, né? E ele então foi obrigado até, mas com muita coragem, a dar a palavra da igreja a respeito dos direitos dos trabalhadores, né? E da importância do trabalho, da pessoa humana. Então, ele ligou as duas coisas. Mas também tem um outro aspecto. O Papa Francisco e ele eram muito amigos, né? Assim como São Francisco era muito amigo do Frei Leão, que na verdade era o moderador do Francisco. Embora o Francisco é tido como o santo da paz, da ternura, mas ele era meio impetuoso. E o Frei Leão era aquele, muito amigo dele, que conseguia controlar o Francisco. Então tem alguma coisa a ver também, porque ele é muito amigo do Francisco e tem as mesmas ideias do Papa Francisco, o mesmo posicionamento, né, em termos de doutrina, de atuação da igreja no mundo também, mas ele é mais moderado. E o que mais chama atenção na vida do novo Papa? E como isso pode ajudar a igreja aqui no Brasil e na nossa diocese? Olha, a primeira coisa que eu vejo que é muito importante é que ele é um imigrante. Porque ele foi para o Peru como missionário muito novo. Então ele viveu a experiência de estar em outro país e saber como é que é viver em outro país, com cultura diferente, né, com costumes diferentes. Segundo, que ele é muito simples. Você pode perceber claramente nas aparições dele a simplicidade. Terceiro, que ele é muito sábio. É uma pessoa de uma espiritualidade profunda, agostiniana, né, porque ele é agostiniano, e também uma pessoa que tem muito na vida dele de padre e de bispo, ele manifestou sempre muito aquela capacidade de se preocupar com os mais pobres, com a questão ambiental, né? Então, nesse sentido, e por ser da América Latina também, que é muito mais da América Latina do que da América do Norte, dos Estados Unidos, porque ele viveu mais tempo aqui do que lá, né? Lá ele viveu na infância e adolescência e o começo da juventude. E também, por ser daqui, ele conhece melhor a realidade dos
dos povos do chamado do mais pobres. Então ele tem condições de compreender melhor a realidade da igreja no mundo todo, não apenas ali da realidade da Europa. E isso vai ajudar para nós também aqui. Ele é muito ligado à direção da CNBB, tanto é que ele viria pregar o retiro espiritual antes da nossa Assembleia, nos dias 30 de abril e 1º de maio. Então tem tudo a nos acrescentar para nós. Sim. O Papa tem falado bastante sobre justiça social e o cuidado com os mais pobres, conforme o senhor nos disse. O que isso muda no trabalho da igreja, aqui na Diocese de Valadares, né? Especialmente nas pastorais e nos projetos sociais? Eu acredito que não muda nada, assim, de um modo, mas nós somos chamados a intensificar o que já estamos fazendo. Inclusive, eu já tive a oportunidade de reunir com as pastorais sociais para fazer um trabalho mais integrado, para não ficar cada uma trabalhando isoladamente, né? Uma ajudar a outra. E também, já há algum tempo, coloquei uma funcionária específica para estar secretariando, né? Ser uma espécie de secretária executiva dessas pastorais para favorecer, que é uma assistente social, a Marinalva Alves. Eu acredito que isso, nesse sentido, nós devemos intensificar mais os trabalhos que nós estamos fazendo, inclusive com moradores de rua, com a pastoral carcerária, a pastoral da sobriedade, a pastoral da criança, pastoral do menor, que eu vou ter uma reunião, inclusive, essa semana para recriar novamente, retomar, porque ela está meio parada, e assim por diante. Sim. E também nós temos a Caritas, né, que faz um trabalho maravilhoso, que mantém mais ou menos 300 cestas básicas todo mês para as famílias carentes. Ótimo. Estamos vivendo ainda num mundo com muitas divisões, né? Inclusive, às vezes, entre nós católicos. O senhor acredita que o novo Papa pode ajudar a unir mais os fiéis e fortalecer a comunhão com a Igreja? Olha, na fala dele de ontem, que foi um verdadeiro conteúdo programático, né, do episcopado, do pontificado dele, ele mostrou o seguinte: ele conclamou todo mundo a se unir na mesma fé, na mesma esperança, na mesma caridade, e mostrando para todos que todos têm lugar na igreja e que é muito importante a gente saber valorizar todos, respeitar as diferenças, e nesse sentido eu acho que é um bom passo para poder cessar essa polarização que existe no mundo e que entrou para dentro da igreja também. E ele deixou muito claro que não existe questão de progressista e conservador. Nós somos todos irmãos e somos todos família humana. E devemos, independente da religião, da raça, nos unirmos em torno da paz, do bem comum. Quanto mais dentro da igreja. Com certeza. E quanto aos jovens e às vocações? O que o senhor espera do novo Papa para incentivar mais os jovens a participarem da igreja e a pensar em uma vida religiosa ou missionária? Olha, ele foi formador durante um bom tempo, lá no Peru. Né? Lá no norte do Peru, a região bastante pobre, né? Mais as margens do Oceano Pacífico. E ele tem uma formação muito boa nesse sentido. E ontem, na fala dele, ele deixou claro que ele fez um apelo para a juventude, para que os jovens tenham coragem de ouvir o chamado de Deus e de responder sim, buscando um mundo melhor, um mundo diferente. E aí ele falou, não é apenas em termos de vocação sacerdotal ou religiosa, mas na família e na sociedade, buscar assumir determinada profissão como vocação, né? Para que realmente aquilo que ele faça por amor, com amor e para o bem dos outros, não apenas em vista de sucesso, de dinheiro, como muitos fazem. Que ótimo. Dom Félix, nós encerramos as nossas perguntas, mas antes de encerrar o programa, gostaria que o senhor também deixasse uma mensagem para a nossa diocese, através do programa Missão Católica, falando sobre a diocese ou também sobre o novo Papa. Muito bem. Antes de mais nada, meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria de pedir a vocês as orações sinceras, intensas, pelo pontificado do Papa Leão XIV. E, ao mesmo tempo, que rezem cada dia
pela paz. Como o Papa Leão falou ontem, paz que deve começar dentro de si. Desarmar a si próprio, seu espírito. Paz que deve começar a existir dentro das famílias, dentro das comunidades, na sua rua. E paz que deve extrapolar esses ambientes para o nosso país, para o mundo. E outra coisa importante, procurem, com muita docilidade, acolher as propostas do Papa Leão XIV. Ele está fazendo, não por ele, mas pelo bem da igreja e do mundo. Tanto as propostas para dentro da igreja, em termos de doutrina, de moral, mas as propostas também para o mundo, como, por exemplo, a questão da justiça social, a questão da equidade, da igualdade social e a questão também do meio ambiente, que precisa ser tratado mais ainda, né, com a ecologia integral, como o Papa Francisco tanto pediu. E reze também pelo seu bispo, que sou eu, né, pela nossa igreja diocesana, para que nós possamos ser fiéis a Jesus Cristo em primeiro lugar, mas também às determinações do magistério da igreja. Vencendo todo tipo de divisão, todo tipo de dificuldade um com o outro, procurando respeitar o outro que pensa diferente, que tem opções diferentes na vida, mas sabendo que é um ser humano que merece todo o nosso respeito, nosso amor e a nossa ajuda. Muito obrigado pela sua participação, Dom Félix. Você que está nos acompanhando, convido vocês a durante toda a semana acompanhar o programa Missão Católica. Através do programa, nós levamos até você as notícias sobre as nossas pastorais, os nossos movimentos, né? Hoje é o dia da Pastoral da Sobriedade, a DQF, mas foi um prazer muito grande tê-lo conosco nesse dia e peço que você nos dê a bênção para encerrar o programa. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de participar do programa Missão Católica e quero deixar a bênção para todos vocês. O Senhor esteja com todos, Ele está no meio de nós. Abençoe-os Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Fiquem com Deus. Obrigada. Cristiane, conta para mim, então, como você chegou aqui nesse cruzeiro e como te tocou todas as palestras, celebrações. Resumindo, eu cheguei em cacos, né? Porque, assim, são muitas lutas, né? Já nas primeiras missas, na primeira missa, nas primeiras pregações, eu senti a reconstrução de Jesus na minha vida. Lindo, indico, serei a formiguinha aí do nosso cruzeiro católico para expandir, né? Tamanha graça. Não pode ficar só comigo, né? Qual o momento que mais te tocou aqui? Assim, a perseverança do nosso querido Padre Antônio Maria, né? Ali, ele falando das lutas, que são várias, né? Aí você vai se identificando, né, no sofrimento. Quem sou eu, né, para reclamar do sofrimento, né? E falando do sofrimento, né, o que me chamou a atenção, a pregação do Marcelo, né, o nosso pregador que deu uma pregação, que realmente faz parte. E ele serve mesmo para nos fortalecer, né? Faz parte da nossa construção pessoal. Convido a todos, né, católicos que tiverem oportunidade, que venham, assim, para participar do nosso cruzeiro católico. O paraíso agora está mais perto de você. A Rede Tom Zero traz 2 opções de hospedagem em Arraial da Ajuda, Bahia. Monte Ararate e Monte das Oliveiras. Aqui você tem qualidade com excelência. Ligue e reserve sua casa e venha desfrutar das belezas e encantos de Arraial da Ajuda.
Venha, o paraíso te espera. Autoescola Mundial Pérola. Eu tava dirigindo sem habilitação, o guarda me parou, olha só que confusão. Eu fui multado e tomei uma decisão. Na Mundial Pérola fiz minha habilitação. Uma autoescola completa com uma equipe super qualificada e atenciosa para você que precisa fazer a sua primeira habilitação. A Mundial Pérola é a solução pra você dirigir sem preocupação. A Mundial Pérola não tem comparação, é você de carteira na mão. Autoescola Mundial Pérola, a melhor autoescola de GV. Telefone 3221-2334. Autoescola Mundial Pérola. Com os produtos Maior Química, sua casa fica limpa e livre dos germes e bactérias. Temos uma linha completa do desinfetante Mágico Maior em 7 fragrâncias. O amaciante macio que vai deixar sua roupa macia e perfumada. E o Pinho Gel Mágico, um poderoso multiuso concentrado para as mais diversas aplicações. Produtos Maior Química, tudo o que sua casa precisa para brilhar. À venda nos supermercados e mercearias da cidade. Lazer, descanso e aventura em um cenário perfeito, com toda a estrutura que você precisa, é no Vale Silvestre Ecopark. Localizado no Pico da Ibituruna, bem perto do centro de Governador Valadares. Suítes, chalés e várias atividades de lazer, culturais e esportivas. Desfrute o melhor em um clima agradável e o melhor da deliciosa culinária mineira, entre outras variedades. Vale Silvestre Ecopark, todos os dias de portas abertas para você. Box do Sabor, seu jeito fácil e barato de comer em Valadares. Missão Católica, oferecimento. Grupo Cruzeiro Católico, retiro espiritual em alto mar. Por tuas chagas, Senhor, fomos curados. Por tua cruz, fomos libertados. E vamos juntos rezar com fé, com fervor, profunda confiança, o 5º dia da novena perpétua de Jesus das Santas Chagas. E eu convido você a mandar as suas intenções 41 3221 6060. Rezemos. Por suas santas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas, e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé.
Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Queridos filhos e filhas, vamos agora escutar este testemunho e deixar que Deus nos fortaleça na fé e na confiança de que Deus é o Deus dos milagres. Acompanhe. Aconteceu com o padre Reginaldo Manzotti, quando eu comecei a escutar a rádio Evangelizar, ele foi uma corda no poço onde eu estava de depressão. Tentei contra a minha vida 5 vezes e foi ele que jogou uma corda e me trouxe de volta para a superfície do poço. Hoje eu agradeço muito a Deus e a minha família por muita oração por eles, meus amigos, mas a necessidade mesmo foi as orações que o padre Reginaldo fez no dia que ele deu um testemunho de uma mulher que teve o mesmo caso meu. Ela contou o mesmo testemunho e nessa hora eu estava escutando e escutei, chorei muito. E nesse momento que ele fez a oração para ela, eu me possei daquela oração, que ele estava fazendo a novena da depressão. E hoje eu sou essa pessoa que eu sou hoje. Graças a Deus e graças a Deus ao padre Reginaldo Manzotti. Que ele tenha muita saúde. Graças alcançada, graças testemunhada. Toca o sino, sacristão. A obra Evangelizar, ela atinge o Brasil inteiro. E pelas redes sociais, os aplicativos, o mundo inteiro. A devoção cresce. Por isso, saiba mais da obra agora através dessa matéria. Vem aí a 10ª Festa de Jesus das Santas Chagas. Uma semana de programação especial que vai reunir fiéis de todo o Brasil em torno desta grande devoção. Oração, música, apresentações culturais e muito mais neste evento católico pensado para você e sua família. Organize sua caravana onde quer que você esteja e venha participar. De 22 a 28 de setembro em Curitiba, no Paraná. Informações evangelizarepreciso.com.br. Viva a fé de perto. Participe das celebrações que transformam vidas aqui, na TV Evangelizar. Filhos queridos, povo amado de Deus, você, que tal se tornar um colaborador, um evangelizador, um missionário da obra Evangelizar é Preciso? Isso mesmo, colaborador, evangelizador e missionário. Porque quando você colabora, você está possibilitando que a palavra de Deus seja propagada, o evangelho seja levado, que as famílias sejam confortadas. Torne-se um associado. 0 operadora 41 3221 6060, ligando 41 3221 6060 no WhatsApp ou no aplicativo da obra Evangelizar. Espero o seu contato. E vamos a bênção da casa. Que a vossa divina bênção os acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os seus pensamentos e que seu poder haja por eles em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, nos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Missão Católica. Oferecimento. Grupo Cruzeiro Católico. Retiro espiritual em alto mar.